Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje eu vou falar um pouquinho de caixa frontal e caixa com túnel, né? Por que a caixa com túnel joga o grave mais longe? Será que é simplesmente eu pegar e fazer um túnel na minha caixa e tá tudo certo? Cara, fica comigo até o final do vídeo, já se inscreve que eu não vou descansar até você obter o melhor desempenho do teu sistema e não vou te deixar também cair em nenhuma roubada, beleza? Então, Marco, o que você acha, cara? Você acha que eu posso pegar uma caixa frontal, que foi projetada para tocar frontal, e simplesmente colocar um túnel e fazer com que ela tenha mais subgrave? Pronto, acabou? Eu acho que não dá certo não, né? Você acha que não? Se ela já está projetada, você ia adaptar o duto nela já, não? Você fala? Não, no caso, uma caixa dutada, como por exemplo uma full trap dutada normal, eu pegar e colocar um túnel nela, será que é interessante? Cara, sei não, viu? A resposta é depende. Depende com qual margem de segurança para o X-Max do alto-falante aquela caixa foi projetada. Ficou difícil? Simplifico para vocês. Como por exemplo, igual eu sempre indico que é um ótimo custo-benefício para você projetar suas caixas, o software Elisa, que tem licença a partir de R$19,90 2 dias. Nele dá para você ver o controle de cone daquela caixa que você projetou. Então, se você projeta uma caixa que tem um controle de cone bem no limite, né, já está quase estourando o controle de cone, se você colocar um túnel, ele tende a excursionar ainda mais. Então vai estourar aquele limite do cone, o que vai ter de resultado? Borda rasgada, vai ter uma série de problemas, né? O alto-falante vai sofrer muito dano mecânico. Agora, se você projeta uma caixa que já tem um controle de cone adequado e põe um túnel, aí aquele túnel vai fazer com que o alto-falante excursione mais, mas de outro lado a câmara da caixa vai frear aquela excursão, então fica equilibrado. Esse é o segredo para projetar caixa com túnel, né? Ou seja, caixa aí pode ser Euclides, pode ser até com falante frontal com túnel, mas o pessoal não usa muito falante frontal com túnel, eu vou explicar por quê. Mas pode sim projetar dessa forma, mas você tem que ter consciência que o túnel ele traz um ganho, sim, nos graves, desde que o túnel tenha também a profundidade correta. Mais uma coisa que o software que eu indiquei aqui para vocês calcula, né? Aonde que vai ser o ganho de acordo com a profundidade do túnel que você está utilizando. E cara, o túnel ele torna o som também mais direcional, né? Quando você tem uma caixa frontal, ela tende a ser mais fletada, ok? E você tem a propagação, a dispersão sonora menos direcional. Ou seja, você já viu, com certeza você já viu, Marco. Às vezes põe uma caixa no lugar, às vezes do lado tá dando mais grave do que na frente, já viu? Já. Caixa frontal. Caixa túnel, a gente não presencia esse fenômeno, porque a caixa túnel, ela tende a direcionar mais o grave. E já, às vezes você está do lado assim dela, às vezes parece que não está tocando tanto, você vai na frente dela ali, tem aquele grave, aquele SPL mais evidente, porque o túnel ajuda essa dispersão mais direcional das ondas de comprimento maior, beleza? Então, o que acontece? Mas por que vocês utilizam tanto caixas com túneis apenas com alto-falante invertido? Isso é via de regra? Não. Médios, por exemplo, tem como a gente utilizar uma caixa com túnel ou alto-falante frontal, beleza? No grave acontece que é mais interessante a gente colocar o alto-falante invertido, porque quando a gente faz isso, a gente deixa um volume maior livre na câmara interna. Isso é, a câmara ali que fica fechada só com apenas a abertura dos dutos. Então quando a gente coloca o ímã para fora, o alto-falante deixa de ocupar aquele espaço dentro daquela câmara e libera um certo volume interno. Isso contribui, como a gente já explicou em outros vídeos aqui no canal. Se você está inscrito, você já viu. Se não está inscrito, então já se inscreve para você não ficar de fora. Mas a gente já citou aqui, caixas com volume interno maior tendem a ter mais subgrave. Mas olha só, nada de pensar, eu vou projetar uma caixa de cabeça então com volume interno grande, colocar um falantão invertido e um túnel longo. Não faça isso. Se você fizer isso, aí a gente vai ter um controle de cone muito baixo, o alto-falante vai trabalhar todo bobo, né? E vai rasgar a borda, vai ter um tanto de problema e a hora que você liberar a potência, né, o seu sistema vai ruir. Então, não é assim, lógico,
fórmula mágica, mas via de regra, você vai sim, quando colocar um túnel, ter que projetar a câmara interna da caixa de modo que ela se comporte a frear um pouco a excursão daquele cone, de modo que ela se comporte a frear um pouco aquele descontrole promovido pelo túnel, que vai ajudar o cone chacoalhar mais. Então, geralmente, as caixas com túnel grande são caixas ali com a câmera relativamente pequena. Quão pequena, de acordo com o seu alto-falante, aí você tem que calcular num software de projeção. Não dá para eu fazer uma conta aqui de cabeça. Para o de 15 você vai deixar 30 litros, para o de 18 você vai deixar 50. Não. É algo que você precisa ter uma acurácia maior, né? Porque de acordo com o comprimento do seu túnel, você vai ter ali uma excursão exacerbada que pode vir a danificar o seu alto-falante. Mas agora só desmitificando algumas coisas aqui e esclarecendo. A caixa invertida de fato, ou a caixa com túnel, né, rende mais do que a frontal. A caixa invertida por si só não necessariamente. Uma caixa frontal bem projetada, ela vai render muito mais do que uma caixa invertida toda zoada. Isso não tenha dúvidas. A caixa frontal bem projetada, ela ocupa menos espaço do que uma caixa invertida bem projetada. Isso também é fato, porque geralmente para você ter um ganho expressivo mesmo nas baixas, é caixa com túnel de 60 centímetros, 50 centímetros para mais, e mais a câmera interna. Então vai ficar uma caixa aí para um falante de 15, por exemplo, com 70 centímetros no mínimo de profundidade, isso sendo muito modestinho, sabe? Agora os caras querem fazer uma caixa invertida do mesmo tamanho que a caixa frontal. Se for essa a questão, faça a frontal, que a frontal vai te atender melhor, tá? Agora não, você tem espaço para contemplar tudo o que a caixa invertida bem projetada precisa. Você tem espaço para isso e quer investir na caixa invertida para ter um grave mais direcional e, por consequência, com mais desempenho devido ao ganho do túnel. Aí beleza. Mas a aplicabilidade, olha, eu tenho espaço, caixa invertida bem projetada. Não tenho espaço, nada de tentar a caixa invertida mal projetada, que você só vai ter problema. Aí a caixa frontal, com alto-falante frontal, legal, bem projetada, vai te trazer muito mais benefícios. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que essa explicação tenha contribuído para o seu aprendizado. Aquele abraço e até a próxima!